Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Maíra Machado e esse é o podcast Feminismo e Marxismo, do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Nos últimos anos, muita coisa mudou no que diz respeito à sexualidade e à identidade de gênero. Depois de 2 anos de pandemia, a volta para a escola, pelo menos para mim e para os nossos colegas, foi meio um choque cultural. Alunos esclarecendo os pronomes pelos quais querem ser chamados. Professores completamente perdidos sem saber como devem se referir aos jovens. Gente conservadora se negando a usar o pronome neutro e dizendo que isso não existe na língua portuguesa. Mas a turma que recusa a binariedade homem-mulher tá aí para dizer que sim, existem sim, e em todas as línguas, e querem afirmar sua identidade. Mas que identidade é essa? Essa é uma pergunta muito ampla para ser respondida com simplicidade. Gente, antes de mais nada, eu quero saudar e prestar todo apoio e solidariedade à greve dos garis do Rio de Janeiro, em luta por aumento salarial e por melhores condições de trabalho. Garis, a gente tá com vocês. Bom, gente, no mundo contemporâneo, as pessoas que não se encaixam nos padrões heteronormativos se auto-intitulam como queer. Aí tem gente que vai falar, mas é uma letrinha a mais na sigla LGBTQIA+. Não, gente. Engloba tudo e, ao mesmo tempo, nega tudo. É isso mesmo. E a Judith Butler, que é a principal expoente dessa teoria, esteve no Brasil em 2017 e eu não sei se vocês lembram, mas ela foi xingada e hostilizada por setores conservadores que foram lá até o aeroporto chamar ela de bruxa e queimar bonecos, dizendo que não aceitam que ela diga o que cada um deve ser. Gente, calma. Eu tô falando do ano 2017, tá? Não 1017, viu, gente? É isso mesmo. Foi no Brasil de 5 anos atrás, eram os bolsonaristas, logo antes da eleição do Bolsonaro. E esse aí era o clima conservador tupiniquim daquele momento. Mas enfim, a Judith Butler diz o seguinte, abre aspas para ela. É uma expressão que deseja que alguém não tenha que apresentar uma carteira de identidade antes de entrar numa reunião. Os heterossexuais podem se unir ao movimento queer. Os bissexuais podem se unir ao movimento queer. Ser queer não é ser lésbica. Ser queer não é ser gay. É um argumento contra toda a especificidade lésbica, na qual, se sou lésbica, tenho que desejar de certa forma. Queer é um argumento contra certos regulamentos, dos quais se constitui uma identidade lésbica e gay adequada. Hoje, a gente vai ver aqui, gente, os avanços e os limites também dessa teoria. Já que para a gente poder ser livre totalmente, é preciso lutar contra essa sociedade de classes. E esse não é um combate que se restringe aos estigmas ou na liberdade de alguns indivíduos. Esse combate deve ser contra essa sociedade de opressão e de exploração que é o capitalismo. A gente vai investigar isso aí e para isso a gente está aqui com 2 links, minha BFF total nessa vida, mulher trans e grande pensadora revolucionária, Virginia Gitzel. Dá um oi pra gente, Vi. Hello! Ó quem tá aqui de novo. Sempre bem-vinda. E a gente também tá aqui com o Pedro Pecchini, que é o nosso conterrâneo, né, Vi, aqui do ABC. Dá um oi pra gente, Pedro. Oi, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. O Pedro é estudante da Letras da USP e também é parte da Juventude Faísca Revolucionária. Bom, gente, sem mais delongas, pra gente começar logo esse episódio, Vi, explica aí pra gente, em linhas gerais, o que é a teoria queer? Bora lá, gente. Vamos tentar explicar aí num resumo. Vamos ver se eu consigo. Mas assim, gente, ó, teoria queer, ela é tida hoje, né, com muita simpatia aí por milhares de jovens em todo o mundo. E ela é identificada como um certo termo guarda-chuva, né? Ou seja, seria praticamente como se fosse a teoria das LGBTs. Mas, na verdade, ela é uma explicação, né? É uma explicação política, que ela surgiu lá nos anos 90, nos Estados Unidos. E ela surgiu justamente com esse objetivo de resistir ao que eles chamaram de uma homogeneização dos estudos gays e lésbicos, né? Então, tinha toda uma visão dessa tendência que tinha de normatização,
né? E aí até alguns chamam de homonormatização, para se tratar justamente sobre essa ideia de como dentro desse movimento LGBT foi se criando essas normas também. Então são estudos que depois vão influenciar e impulsionar dezenas de ativistas, acadêmicos, organizações LGBT, né? Bastante em torno dessa ideia de poder questionar tudo que veio sendo normatizado em várias caixinhas, né? Uma coisa que o capitalismo gosta de fazer, que é sempre colocar tudo nessas caixinhas, assim. Então, seria bem a ideia de que você pegou um pouco na abertura, né, Má? De que existe, assim, quase que um jeito certo, né? De você ser gay, de você ser lésbica, de você ser trans, né? Então, gente, assim, atenção, né? Eu gosto de falar, né? Cuidado que os fiscais de cu estão por toda parte, né? Então, qualquer momento, a gente pode perder nossa carteirinha LGBT. E assim, Pedro, cuidado, hein? Porque pra ser cancelada, hoje em dia tá fácil. Mas, gente, olha só. Esse termo, queer, né? Ele vem da onde? Tem uma mina que ela chama Teresa de Lauretis, né? Ela é uma autora italiana e é professora de História da Consciência na Universidade de Califórnia. E ela nomeou justamente como teoria queer numa conferência que aconteceu na Califórnia, lá em fevereiro de 1990. Então, assim, gente, já faz bastante tempo que isso surgiu e foi agora que isso virou esse tema todo. Mas naquela época, ela justamente conseguiu trazer uma reflexão que era justamente trazer esses estudos culturais norte-americanos, né? Se contrapondo ao que eram os estudos da sociologia sobre o que era ainda tido como minoria social, né? Ou também sobre a questão das políticas identitárias em torno disso. Então, o pessoal conta, né, que quando ela escolheu esse termo queer, né, que a gente pode traduzir para o Brasil, né, como alguma coisa estranho ou anormal, né, que é um termo que era muito utilizado como um xingamento, né, ele tinha somente um certo compromisso de trazer uma visão crítica a essa normalização que estava sendo produzida dentro das identidades e das sexualidades não heterossexuais, né, e não cisgêneras. Então tinha muito essa ideia justamente de ser uma coisa que se chocasse, né, que não quisesse ser limpinho, né, bonitinho, né, uma coisa que tivesse dentro desse padrão que foi constituído. E justamente como parte das reivindicações que a gente viu, né, por cada vez mais inclusão, né, acabavam com isso demarcando um certo público LGBT, né, e ao demarcar isso, você também acabava colocando algumas normas de como esse público tinha que ser. Então a gente pode dizer que a teoria queer, ela seria um certo encontro entre um ramo da filosofia, alguns estudos culturais estadunidenses e o pós-estruturalismo francês, né, que aí vai encontrar diretamente Foucault. E é uma teoria também que ela nasce marcada, né, até pela década de 90, né, por uma questão que é importante, né? Que é justamente um momento onde a homossexualidade já tinha sido descriminalizada em quase todos os países do Ocidente, né? Isso lá na década de 70 e 80. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda continuava sendo uma patologia, né? A gente sabe que só foi acabar, né, nos anos 90. E ainda mais para as pessoas trans, isso seguiu até, tipo, ontem, né? Tipo assim, até 2018, né? Uma coisa bem bizarra. Absurdo. Mas é interessante ver esse traço, né, que ela surge, essa teoria, né, bem ligada ao neoliberalismo, né, com esse discurso de fim da história, fim da classe trabalhadora, né, essa ideia de uma derrota da experiência do socialismo real, né, entre aspas, aí, como era bastante chamado. E também isso significou que ela apostou também em suas fichas bastante numa mudança cultural, né, ou seja, não tinha mais aquele questionamento às estruturas e ao próprio capitalismo, mas tinha já, na verdade, uma ideia de questionar os sensos comuns que foram sendo estabelecidos pelo movimento feminista e pelo movimento LGBT. Então, assim, gente, a gente poderia dizer que o centro dessa teoria é uma crítica às armadilhas que o movimento LGBT foi encontrando ao buscar, né, uma progressiva inclusão sobre a ordem capitalista, acabava, na verdade, por aceitar também uma normalização das identidades, né? E inclusive as suas formas de afeto, né? De sexualidade, de autoafirmação e tudo mais. Então é a partir desses estudos que vão se desenvolver conceitos que a gente tem hoje ouvido falar e é muito natural pra gente, né? Como, por exemplo, heteronormatividade, cisnormatividade, né? Todos esses termos que vão buscar evidenciar, né, normas que foram sendo estipuladas, construídas, né, em relação ao nosso corpo, ao nosso desejo, nossa identidade de gênero. Né, o que tem um aspecto muito importante que é demonstrar esse caráter social, né, dessa construção social das sexualidades, dos gêneros, né, vai desmistificando a ideia de que existiria uma identidade natural, que sempre foi tida como a heterossexual, né, ou uma cisgênera, né, ou seja,
É como se só fosse artificial as identidades trans, as identidades LGBTs e etc., quando na verdade essa teoria vai trazer esse questionamento de que toda identidade ela tem essa artificialidade, né? E aí, gente, como aconteceu no movimento feminista, né, essa política de identidade, né, que ela traz esse questionamento a essa imposição dessa homogeneidade que é bastante essencialista, né, que funciona também como um certo disciplinador de um grupo, que, como a Andrea Datri fala, né, não só descreve, mas também prescreve o que ele tem que ser, né, acaba conduzindo a uma certa despolitização do movimento pela libertação sexual, né? Então, inclusive, isso transformou o movimento LGBT, né? A própria sigla LGBT, na década de 90, ela já vai ter um pouco esse traço, né? Porque, ao mesmo tempo, ela vai variando, né, em função das lutas que vão surgindo, né, e da própria questão de novas identidades dissidentes que vão sendo descobertas e vão se reconhecendo. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa explosão da política queer, porque ela justamente começa a demonstrar o limite, né, de você colocar em tantas caixinhas, né, e determinar por siglas, né, por letras, né, essas múltiplas identidades que são, na verdade, um sem fim de possibilidades que a gente pode constituir, e começa a mostrar justamente essa necessidade, né, e uma visão mais subversiva sobre ressignificar, né, ou parodiar os gêneros, né, que são impostos pela heterossexualidade compulsória, né, e etc. Então, acho que é muito interessante essa perspectiva que ela traz. Então, vale dizer também que, tipo, o surgimento disso tudo tá no meio aí de um combate importante ao feminismo radical, né, gente? Aquele... nem dá muito pra chamar de feminismo, né? Sempre que eu vou falar sobre esse tema, já acho que tem alguma coisa errada entre misturar uma coisa e outra. Mas, assim, é interessante ver justamente porque o feminismo radical, né, gosta de dizer, por exemplo, que os homens trans são traidores do movimento de mulheres, né? E as mulheres trans seriam homens disfarçados, né, querendo ocupar os espaços das mulheres. Gente, que absurdo. Ou seja, não, é um absurdo, assim, que, ó, cada vez que a gente conversa com alguma pessoa que se diz feminista radical, a gente não consegue saber muito como ter um diálogo, né? Porque talvez a pessoa não tenha conseguido ainda racionalizar direito as coisas. Mas o que acontece? Tipo assim, essa ideia que coloca a genitalização do gênero, né? E essa concepção de guerra entre os sexos, essa teoria queer ela veio para questionar isso de forma ainda mais profunda. E ao mesmo tempo ela também questionou uma outra questão importante na década de 90 que era ainda muito forte, né? E a gente ainda vê no Brasil ressurgir um pouco, que é a caricatura stalinista, né? Que faz aí toda uma tentativa de se apresentar como marxismo, mas na verdade é só um economicismo muito vulgar, onde não cabe nenhum espaço para uma política revolucionária de combate às opressões, e menos ainda de pensar uma emancipação feminina ou LGBTQIA+. Então, sem dúvida, eu acho que é uma teoria que vale muito a pena ser refletida, né? Olhar esses aspectos progressistas, mas ainda falta muito, na verdade, uma perspectiva crítica, né? Colocando uma luz sobre uma perspectiva marxista, né? Justamente porque não é muito incomum a gente ouvir muitas pessoas querendo misturar, né, o marxismo com a teoria queer, ou encarar a teoria queer como uma questão complementar de outras tantas teorias, né? E aí a pergunta é, mas será? Será que vai dar bom dar uma misturada nessas coisas todas? Quais são as diferenças disso, né? Então, gente, desculpa, porque assim, eu me empolgo, né? Era pra dar um resumo. Mas assim, ó, tentando resumir de verdade, eu acho que a gente poderia dizer o seguinte. É uma teoria que ela tá preocupada em apresentar um contrassenso ou um questionamento mais potente a várias adaptações e concessões que os movimentos sociais, né, de combate às opressões foram desenvolvendo. E ela concentra a sua preocupação justamente sobre os mecanismos de controle sobre os corpos, né? Da domesticação das nossas identidades e, inclusive, da domesticação das nossas próprias mentes, né? Então, como a Má falou, né, uma das principais teóricas é a Judith Butler, né? Que tem obras como Problemas de Gênero, né? E outras que são bem interessantes, né? Onde ela vai fazer essa crítica, né? Uma crítica justamente que a identidade sexual e de gênero são construções que, ao mesmo tempo, né, são positivas, né, elas também vão ser repressivas e excludentes. Então ela vai entender que a sexualidade e o gênero são construções sociais impostas, né, de forma que elas não existem papéis sexuais ou de gênero com raízes biológicas, né? E uma fonte que ela bebe bastante é do próprio Foucault, né, que escreveu vários livros, mas entre eles eu destacaria, assim, para essa discussão, a questão da história da sexualidade,
né, que justamente ele tenta apresentar uma visão sobre a sexualidade que chega a ser bastante interessante e ao mesmo tempo inédita para aquele momento, que é uma crítica, na verdade, de que a sexualidade ela não teria sido interditada ou teria sido reprimida ao longo da história, né? Mas o que ele vai tentar trazer justamente é a ideia de que a sexualidade, ela, em primeiro lugar, né, ela não é uma prática em si mesma, né, ou pelo menos ele não vai tratar assim a sexualidade, mas ele vai dizer que, na verdade, é uma experiência, né, numa correlação entre campos de saber, entre tipos de normatividade e as formas de subjetividade em uma determinada cultura. Então, com essa tese, ele vai dizer justamente que, em vez de a sexualidade ser reprimida constantemente, na verdade, isso para pensar de uma forma mais negativa, né, ou seja, silenciada e etc., ele vai dizer, na verdade, que a sexualidade ela é incentivada como discurso. Que a sexualidade, inclusive quando você quer atacar alguma sexualidade, discriminar alguma sexualidade, você utiliza de um método positivo, que é fazer essa sexualidade saltar, ela falar, né? E nesse sentido, né, você vai apresentar as maneiras corretas, teoricamente saudáveis, naturais, de como praticar essa sexualidade, né? E vai utilizar, inclusive, dos discursos psiquiátricos e médicos, né? Que aí essa ideia do saber-poder, né? Que é justamente esses saberes médicos serem utilizados como um poder para poder estigmatizar, né, e reproduzir uma série de valores aí que a Igreja Católica sempre gostou, inclusive, de utilizar para perseguir nossas identidades, perseguir nossa sexualidade, nosso desejo. Então, esse dispositivo de sexualidade que o Foucault traz, ele vai dizer que exatamente são o quê? Um conjunto de práticas, discursos, tecnologias, instituições, são prescrições sobre o sexo que vão incidir em dois níveis. Para o Foucault, tanto do ponto de vista do corpo humano, já, tipo, essa anatomopolítica do corpo que ele vai desenvolver, que é justamente a ideia dessas disciplinas que vão incidindo sobre os indivíduos. Né? Ou seja, você vai disciplinar o corpo, né, de cada indivíduo e vai limitar o que ele pode ser e o que ele não pode ser. E um segundo seria uma regulamentação das populações, né, o que é o que ele vai chamar, e vai ficar bem conhecido como biopolítica, né, porque tem essa ideia do controle da vida, né, nesse sentido, inclusive, da espécie, tem a ver de como vai regular esses processos biológicos da espécie, né, como nascimento, mortalidade, a saúde, fecundidade, etc, e por aí vai. Então são essas duas maneiras, assim, que vão dar uma certa centralização do pensamento do Foucault, né, que combina tanto o indivíduo como essa questão mais da população, né, e vão representar essa ideia forte sobre esses dispositivos aí de sexualidade, saber, poder e etc., que aí depois o Foucault vai trabalhar na sua obra, né, uma perspectiva um pouco de 4 conjuntos estratégicos que ele vai chamar, né, dispositivos que vão ser mais importantes, né, no século XIX. Né, e aí ele vai tratar, por exemplo, do primeiro, que seria a esterilização no corpo da mulher, que, gente, assim, para resumir, é aquela ideia bem clássica, né, de que mulher é louca, né, e o grande problema das mulheres é a falta de homem. Ou seja, isso que a gente ouve, assim, né, tipo, de um cara machista, né, tipo assim, na sala dos professores, por exemplo, lá, em algum lugar aí que a galera tem esse comentário meio senso comum, a gente, na verdade, vai depois entender que, pelo que o Foucault está trazendo, que é uma ideia justamente de como esses saberes médicos vão reforçar essa ideia, né, quase que biológica da dependência da mulher a um homem, uma relação sexual e etc. aí. Essa hipersexualização. Um segundo seria toda uma questão que ele vai tratar sobre a pedagogização do sexo das crianças, né? Ou seja, todo um problema que ele vai tratar sobre a castração da sexualidade infantil, de como ela é educada, de como ela é tratada e etc, né, e tudo mais. Um terceiro seria sobre a socialização das condutas de procriação, que tem muito a ver com controle de natalidade, né, ele vai fazer uma série de paralelos ali nas reflexões dele, inclusive chegar aos debates da esterilização forçada e etc. E o último, né, que eu acho que também engloba bastante uma coisa mais recente que a gente vive até hoje, que é essa não consigo nem falar, gente. Tão raiva que dá. É a psiquiatrização do prazer perverso. Né? Que seria isso o quê? Né? Que é justamente você ditar quais prazeres, né, e quais desejos seriam naturais e quais seriam uma parte perversa do ser humano. Né? O que, obviamente, vocês sabem que nós LGBT somos todos pervertidos. Mas eu acho que é um bom termo, pervertido, né? Foi usado, inclusive, na luta dos LGBTs em apoio aos mineiros, né, na década de 80. Então, esse termo até hoje eu aceito e reivindico, né? Meu, eu achei, na verdade, sensacional esse resumão que a Vir fez.
Aprendi horrores, sempre aprendendo com ela. E eu queria, na verdade, aproveitar essa deixa, assim, para tentar aprofundar um pouco sobre quem foi a Butler, né? Porque, como, enfim, a própria Vir já disse, ela foi uma das principais... Quem é, né? Exato, quem é a famosa? Que é um dos principais expoentes desse pensamento hoje em dia. Enfim, acho que vale muito a pena conhecer as ideias dela e refletir um pouco mais. Bom, gente, a Judith Butler nasceu em fevereiro de 1956, é uma filósofa pós-estruturalista estadunidense e uma das principais teóricas contemporâneas do feminismo e da teoria queer que a gente está tratando aqui nesse episódio. Ela também escreve sobre filosofia política e ética. Atualmente, ela ocupa o cargo de professora do Departamento de Retórica e Literatura Comparada da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Bom, queria começar resgatando um pouquinho aqui a história, porque em 1992, a Butler chegou a formular um questionamento, né, em polêmica com as feministas da década de 90, que funciona como uma espécie de pedra angular, assim, para a sua teoria queer. Então aqui, abre aspas para Butler. Existe outro ponto de partida normativo para a teoria feminista que não exija a reconstrução ou iluminação de um sujeito feminino que não pode representar, muito menos emancipar, o conjunto de seres corpóreos encontrados na posição cultural das mulheres? Então, para a filósofa estadunidense, falar sobre esses seres corpóreos encontrados na posição cultural das mulheres, mas que não são reconhecidos propriamente como mulheres, né, é algo central, na verdade. E nesse sentido, a Butler acerta na medida em que coloca em evidência uma série de indivíduos, como as travestis e transexuais, que as, entre aspas, feministas, alinhadas à perspectiva do feminismo radical, não viam e, infelizmente, né, seguem não vendo, como parte com... Podia, né? Nem ver, né? O problema é que elas também querem ficar bem da gente. Ai, gente, não entra na minha cabeça uma coisa dessa. Mas é isso, elas seguem não vendo como uma parte central e constitutiva da luta de todas as mulheres cis pela emancipação da opressão de gênero na luta contra o patriarcado e o Estado capitalista. Porém, gente, se ela acerta nesse ponto, rompendo com o exclusivismo do feminismo radical, que só enfraquece a nossa luta, né? Jogando homens contra mulheres, mulheres trans contra mulheres cis, enfim. Ao invés de perceber que a luta na realidade é da classe trabalhadora contra a burguesia, né? E aqui eu abro um parênteses porque a Vir já estava falando um pouco sobre aí o feminismo radical, mas vale a pena ver o episódio aqui que a gente fala mais sobre isso, que tá no feminismo marxismo aqui, que a Vir arrasa demais. Se ela acerta nessa crítica, ela erra e não vê que sem uma perspectiva classista e revolucionária não tem como realmente apresentar uma resposta que vai até o final para aqueles que ela mesma denominou como abjetos, né? Que seriam os excluídos das identidades e dos direitos sociais. Então, como a Vir mesma disse antes de mim, talvez a teoria mais famosa da autora seja a da performatividade de gênero, né? E como a Vir colocou, não vou me repetir muito, a Butler diz que não tem nada no sexo biológico dos indivíduos que necessariamente imponha os comportamentos sociais atribuídos aos ideais sociais de homens e mulheres, e daí, né, a noção de heterossexualidade compulsória. Bom, a Butler... Pedro, rapidinho. Manda ver. Só uma coisinha disso, porque assim, muita gente também acaba achando que quando a Butler fala isso, ela quer dizer que, tipo assim, um dia você acorda mulher, outro dia você acorda homem, outro dia você acorda outra coisa. Uhum. E aí, tipo assim, a cabeça da galera dá uma bugada. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, a galera fala, mas se não nasceu homem, nasceu mulher, então quando que a pessoa descobriu, né? E aí sempre tem aquela pergunta, né? Mas beleza, e quando que você descobriu que é cis, né? Ou quando descobriu que é hétero, né? Sim. Tipo... É muito ideológico isso. Mas enfim, para entrar um pouco mais no pensamento dessa pensadora, né? A Butler, ela organiza a sua argumentação numa lógica do que a gente chama de semiose infinita. Falei difícil, né? Mas eu vou explicar. A semiose é um processo capaz de produzir e gerar signos, né? Partindo da premissa de que há uma relação recíproca entre significante e significado. Essa premissa ela foi estabelecida pelo pai da linguística moderna, que é o Ferdinand de Saussure, que entende por significante a imagem acústica de um significado. Como assim, né? O significante seria o som ou uma imagem, como a palavra escrita ou falada, né? Por exemplo, árvore. E o significado é aquilo que esses significantes estão se referindo, como nesse caso específico, uma árvore em si. Então,
Só por isso a gente já pode ver que muito da teoria da Butler está embasada e relacionada com preceitos linguísticos, né? Ela faz parte, inclusive, daquilo que a gente chama da corrente de pensamento que vai ter um giro linguístico. Mas, enfim, ela vai dizer, né? E aí eu abro aspas aqui de novo, que o campo de relações diferenciais de onde emergem cada uma das identidades particulares deve ser ilimitado. Mas ainda a incompatibilidade de todas e cada uma das identidades é o resultado direto de sua emergência diferencial, ou seja, nas palavras de novo da autora, nenhuma identidade particular pode emergir sem assumir e proclamar a exclusão de outras. E essa exclusão constitutiva ou antagonista é a mesma condição compartilhada de toda a constituição identitária. Ou seja, gente, a criação de uma nova identidade por meio dessa semiose, né, por meio da criação de novos signos, por mais abarcativa que ela seja, sempre vai significar, essencialmente, né, a exclusão e subordinação de outros corpos, os quais, né, o diz que ela chama de abjetos. Então, a incompletude da posição do sujeito, entendida como a falta de qualquer articulação particular para descrever a população que representa, e por outro lado também como o fato de cada sujeito se constituir nas diferenças e no que se produz como o exterior constitutivo do sujeito, nunca pode se tornar totalmente interno ou imanente. Essa ideia é a base discursiva que se aninha no ideal político da semiose nunca cancelada da democracia radical e pluralista, que eu vou explicar um pouco mais para frente aqui nesse podcast, mas que já adianto que carrega justamente essa ideia da impossibilidade de realização plena das identidades, colocando no campo do utópico, como algo a sempre ser adiado, essa suposta democracia radical que a Butler está propondo aqui. Bom, é importante a gente ver que esse antagonismo para Butler não é binário. A emergência diferencial se dá na cadeia significante sem fechamento que produz a contradição de identidades particulares, cuja universalidade reside no fato de que todas compartilham ser o que as outras, né, o que os outros não são. Mas se as diferenças não são em relação a termos positivos, né, entre os quais se estabelecer, são apenas diferença pura, ou seja, uma diferença que não se expressa no mundo material, e sim somente no campo das ideias. Por exemplo, né, para ficar mais concreto isso, que às vezes é difícil de entender. Quando eu falo que eu sou gay, por exemplo, eu estou dizendo ao mesmo tempo que eu não sou hétero. Ou seja, para afirmar algo, né, no caso sou gay, eu automaticamente nego outra coisa ou outras coisas. Bom, e na verdade a gente pode ver, né, só por esses elementos que ela teve acesso a uma série de conceitos e debates anteriores estavam sendo feitos pelos linguistas, em debate com as feministas radicais, então ela tá, né, em certo sentido ela tá ali naquele momento fervilhando nessas ideias da década de 90, em relação ao próprio Foucault, que a própria Virginia desenvolveu aqui. Mas enfim, para a gente tentar fazer com que fique ainda mais claro essas ideias, o que eu quero remarcar aqui nessa minha fala, e com isso eu fecho essa primeira intervenção aqui, é que o problema levantado pela Butler é limitado às questões meramente subjetivas, sem historicizar de maneira totalizante as estruturas econômicas que determinam as normas sexuais, e a maneira com que o capitalismo aprofundou os mecanismos de exploração através da opressão. Ou seja, acho que é mais pelo conteúdo idealista e pela visão pós-moderna de encarar os problemas filosóficos do futuro emancipador, por fora de repensar como criar as condições materiais para desenvolver todas essas potencialidades, que na verdade que aparecem, né, os problemas dessa teoria dela, e que na verdade a gente, enquanto marxista, tem que se debruçar e pensar tudo isso, né? Olha, é que não dá pra vocês verem minha cara porque a gente não tá gravando vídeo, né? Mas assim, eu tava aqui só pensando, gente, que bom que alguém convidou alguém de letras pra esse episódio. Não ia ser porque impossível, são todos... né? Então, porque é difícil, né, a gente conseguir entender algumas coisas do que... Tem esse jogo, né, que não é só um jogo de palavras, né, mas é que é essa estrutura linguística mesmo, né? Essa ideia, né, de como as coisas significam e têm significado, né, ou seja, de como as palavras são feitas, né? Esse discurso, né, de que a linguagem tem poder, isso é muito Butler, né? Então, muito bom que você tá aqui para poder trazer todas essas coisas. Só queria falar uma coisa que eu fiquei pensando bastante, assim, não sei se a Maia ia falar, mas só uma coisa que eu fiquei pensando bastante, que
sobre essa questão da categoria mulher, né, que o Pedro colocou no começo, assim, que eu acho que é muito louco de pensar, porque a gente for ver, assim, ao longo do movimento feminista e também nos estudos das ciências sociais, nas elaborações teóricas em geral, tudo mais, sempre essa relação entre gênero, sexualidade, identidades, etc., elas foram meio que, tipo, sendo espaços de disputa, né? Ou seja, sempre foram tendo várias interpretações, várias reflexões sobre isso, né? Isso gerava uma série de diagnósticos, né? Outros levantavam problemas, tudo mais. Tem uma ativista, inclusive, que eu cheguei a estudar numa aula da UFABC, que é a Sônia Correia, que ela fala uma frase que eu achei interessante, que ela fala justamente sobre isso. Ela fala assim: não é tarefa simples distinguir relações de gênero, sexualidade e erotismo, pois em todas as formações socioculturais atuam sistemas de representação muito coesos que ordenam gênero, reprodução e sexualidade em articulação com a economia e o poder. E eu achei muito louco quando eu fiz esse estudo e tudo mais, porque assim, é realmente difícil, mas esse questionamento, né, tipo, do papel da mulher pro feminismo, né, realmente coloca uma série de questões que não foram resolvidas até o final, né, porque é uma dificuldade conceitual, né, que muitas vezes as pessoas falam, bom, mas então, beleza, você se decidiu ser uma mulher trans, etc, mas o que é mulher? E aí começou um debate de horas, né, de o que seria mulher para eu poder saber que eu sou uma mulher de fato, né, todo um questionamento sobre, tipo, como você se sente para dizer que esse sentimento significaria mulher ou etc, assim. E é muito louco ver, por exemplo, mais teoricamente, esses debates e etc, eles começam a ser desconstruídos. Por exemplo, um pouco antes da Butler mesmo, tipo, em 75, né, tem a Gayle Rubin, né, que ela ficou bem famosa pelaquela obra Tráfico de Mulheres, né, que ela traz pela primeira vez essa ideia, né, de um sistema sexo-gênero, né, já separando uma coisa da outra. Né, por isso que é muito interessante pensar que é muito recente essa separação, né, porque a gente pega os documentários de Stonewall, né, que eu e a Mai, a gente gravou um podcast daquela outra vez, não tinha essa separação, né, entre as coisas. Né, era difícil você desnaturalizar ou desuniversalizar, inclusive, esses temas, né? Então era tudo muito entrelaçado, assim. E aí tem até uma perspectiva também que vai sendo discutida depois, na década de 80, etc., que tem uma série de questionamentos sobre essa ideia da essência, né? Então, porque como você responde essa pergunta, né? Tipo, bom, então o que seria... qual que é a linha tênue que separa uma coisa da outra, né? Ou seja, como você constitui isso? E aí tem uma outra feminista, né, que é a Linda, eu não sei falar o nome dela, gente, mas é Linda Nelson, eu vou falar assim, mas... Nicholson, não é? Então, gente, tá ali um nome que eu gosto de traduções dubladas. Mas sempre que tem um filme, eu escolho dublado, porque aí esse nome aí vira da Silva, né, tipo, é mais fácil. Mas que ela tem um conceito que eu acho muito bom, que ela fala sobre fundacionalista biológico. Né, que ela vai dizer o quê? Né? Que existe um problema de que a gente sempre coloca a biologia como um fundamento. Né? Então seria tipo assim, ela usa um exemplo que seria de você pensar um cabide. Né? Porque qual que é a ideia dela? Você tem o cabide, que seria o sexo biológico. E aí você vai colocando sobre esse cabide as outras questões culturais. Então você vai colocar a identidade de gênero, vai colocar a sexualidade, etc. Mas você sempre parte de um cabide. Então ela vai questionar isso, né? De por que esse cabide ninguém questiona, né? Então por que a gente já entende que a identidade de gênero é cultural, que a gente entende que a sexualidade é cultural, mas o sexo ainda é esse biológico na estrito sensu? E aí chega uma pessoa intersex e aí acaba com tudo isso, né? Porque quando a pessoa fala, não, mulher é XX, homem é XY, pronto, tá bom, beleza, aí os intersex. Né? Como que fica essa população, né? Como fica esse questionamento que não necessariamente está seguindo essa regra. E outra coisa, gente, né? Eu queria saber quem é que faz esses exames, né, cromossômicos, né, em cada mulher cis, em cada homem cis, em cada pessoa, para saber se ela é XX ou XY efetivamente, né? Então... fica aí o meu comentário só pra polemizar mais um pouquinho sobre isso. Fica a dica de um exame a ser feito, né? Caríssimo, inclusive. Mas enfim, gente, eu tô achando muito... A gente tô aqui prestando atenção, porque realmente, assim, né, essa é essa questão queer e tudo tá muito, assim, né, colocada hoje, né? Eu comentei no começo sobre o retorno às aulas, né, depois da pandemia e tal. Tipo assim, é muito louco. Tinha até comentado hoje à tarde com a Vir sobre um aluno trans meu, fazer uma redação,
E aí eles tinham que falar um momento de estranhamento, as reflexões filosóficas que fizeram. E ele colocou justamente a questão de não se reconhecer, nem no espelho e tudo mais, não se ver como aquela pessoa e tudo mais. E ter aprendido, né, o que é... Que na verdade ele é trans. Eu achei mó bonitinho, assim, o jeito que ele fala. Você viu, né, Vicky? Fofinho. Ele, Sim. Aí eu vi que existe isso de ser trans e tal, eu entendi. E é muito louco que na escola, assim, né, nesses últimos dias, tem toda uma galera que, assim, tipo, foi pra casa durante a pandemia, ficou sendo influenciada por várias coisas, e agora voltou e coloca muito essa discussão. Meu, quero que me chame de gênero neutro. Ou, tipo, quero que me chame pelo pronome tal e tal. Você fala, nossa, é muito, muito, muito novo mesmo, assim, tipo, isso como... essa expressão, assim, né? Oi. Uma coisa engraçada é que virou um meme depois, que é um tweet que o pessoal fala assim, mas quais são seus pronomes? Aí a pessoa responde, aí a pessoa vai lá e xinga a pessoa. Aí ela fala, sempre respeitando os pronomes da pessoa, mesmo quando eu odeio. É isso. Não, e é muito louco que assim, tipo, eu falei no começo, né, que deu um nó na cabeça aí da professorada, né? Porque chega a pessoa e fala, ó, a partir de agora meus pronomes são masculinos. Aí a galera fala, mano, não consigo, sabe? Tem umas discussões assim, né? Mas o mais louco, que eu acho que tem a ver com tudo isso que vocês falaram aí, é tipo essa questão da pessoa ter que se encaixar, tipo, num padrão, né? Que tem gente que fala, tem professor lá na escola que fala assim, mas aquela menina quer que eu chame de pronome masculino, então por que não põe uma roupa de menina? Eu falo, gente, vocês pioram tudo, sabe? Assim, tipo, entendam, né? A pessoa tá falando uma coisa pra você, aceita, trata ela como ela tá dizendo e, tipo assim, não tenta encaixar as pessoas dessa forma e tal, mas enfim. É aquele negócio, quando o homem né? trans fala que é gay, aí a cabeça surta, né? Tipo... Não, isso aí a galera tem um tilt lá, né? Mas enfim, aproveitando até que eu usei essa expressão aí dos anos 90, né? Deu um tilt. Eu acho importante a gente ver, assim, o pensamento da Judith Butler, né? Tentando encarar, realmente, assim, que ela é uma pensadora dos anos 90, né? Então, assim, pra quem não viveu os anos 90, né? A gente hoje até se choca aí com a geração Z, né? Que eu tô falando, né? Mas imagina, gente, é verdade, eu tenho que assumir. Eu fui jovem lá nos anos 90. Então, acho que quem não foi não consegue muito assimilar o que aconteceu, né? Naquele momento. Mas pra dar uma tentadinha aqui, né? Porque eu sou uma mulher que foi adolescente nos anos 90, fui jovem adulta nos anos 2000. Então, assim, eu lembro bastante as teorias aí que pairavam pelos ares daqueles tempos e tudo mais. Pra vocês terem noção, a Vi já comentou aí em algum momento, né? Mas, enfim, no começo dos anos 2000, gente, era uma discussão séria mesmo, se existiu ou não classe trabalhadora. Um pensador chegou a teorizar que a história tinha chegado ao seu fim e que agora o capitalismo ia ser triunfo em toda a linha. Mas que erro, não, Fukuyama? Errou feio, errou rude. Errou, menina. Errou mesmo. Mas pra gente voltar ainda um pouquinho na história, né? Nos anos 70, só pra gente lembrar, acho que todo mundo tem essa imagem um pouco na cabeça, né? Foi uma década, nos anos 60, 70, de um grande combate, assim, né? Pela liberdade sexual, né? Foi uma época que foi preenchida de lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Uma época de luta contra as ditaduras na América Latina, né? Preenchida pela segunda onda do feminismo, né? Os anos 70 foi a década que começou logo depois de Stonewall, né? Que chegou depois do maio de 68, enfim, né? Tava bombando tudo naquela época, né? E os anos 70 foram de muitos questionamentos políticos, sociais e culturais. E aí começou lá nos anos 80, né? No início, né? No ano de 1981, que inclusive é o ano do meu nascimento. Se tiver aluno escutando aí, vocês já vão saber aí fazer as contas da minha idade. Porque, gente, todo dia me perguntando isso. Quantos anos eu tenho e etc, né? Mas, enfim, em 81, quando eu nasci, foi quando surge, né? Explode a epidemia de AIDS, né, no mundo. E assim, ela é categorizada como câncer gay, a peste rosa, né? Eu fico imaginando, gente, o que atravessou a comunidade LGBT nessa época, assim. Foi muito difícil, né? Nossa, a gente assistiu aquele... Você é louco, né? A gente assiste aquela série, né, Vi, do Pose, que fala, né, bastante muito disso, boa. expressa bastante esse momento. Nossa, maravilhosa. Fãs de Pose, estamos aqui. Mas enfim, né, como o assunto sério, assim, né, porque a galera ficou isolada, abandonada, né, esse abandono por parte dos governos e das instituições, né, um isolamento total.
né? Imagina, as pessoas elas eram taxadas, elas eram demitidas dos seus empregos, elas eram expulsas das escolas, né? Então, assim, uma coisa muito forte que foi, né, o surgimento, né, do HIV e, tipo, a pandemia de AIDS, né, propriamente dita, né? Então, essa década de 80 foi uma década que, assim, foi de desconhecimento, de falta de pesquisa, né? E o HIV foi colocado como um castigo divino, né? Vocês estavam falando, né, que... esqueci agora o nome que vocês usaram. De ser subversivo, né, e tudo mais. Então tá aí, né? Chegou o castigo que a igreja e os conservadores adoravam encher a boca para falar, né? Que era o castigo aos homossexuais, né? A questão do HIV. E essa situação se somou à aplicação de políticas neoliberais nos países centrais, né? E os seus ataques às condições de vida, em especial à saúde, né? Então o pessoal precisava ter a saúde pública e etc. E na verdade tinham ataques importantes, né? À saúde nesse momento, né? Então, frente a tudo isso, né, lá nos anos 80, anos 90, né, se destacou um movimento defensivo de organização e assistência às pessoas portadoras de HIV, né? Então, assim, parecia naquele momento que a grande ambição das pessoas, né, era sobreviver. Então, as ONGs começaram a se tornar muito poderosas, né? Porque elas organizavam aí, entre aspas, o movimento, né, assistencial, e parecia que isso já era uma grande ação militante no sentido da política, né, no sentido de questionar o Estado, enfim, tipo, questionar a política tradicional. Mas, na verdade, né, pensando bem, era uma coisa para tapar um buraco, já que o Estado não garantiu o que ele tinha que garantir, né? Então as ONGs vieram cumprir. E isso, não, só para falar uma coisa assim que sempre me deixa muito indignado, né? Porque assim, pensa só, demorou 10 anos, cara, pra ter o primeiro plano de combate à AIDS. Então, assim, foram 10 anos que você não sabia dizer nem o que transmitia, né? Então, assim, as pessoas, sei lá, não encostavam uma nas outras, né? Não iam visitar no hospital. Tipo assim, né? Um nível de bizarro, né? Que era viver com isso, que eu sempre lembro de um documentário da Claudia Wonder que ela conta que tipo, ela era acostumada a ir pra, tipo, orgias, atividades e rolês e ficar com todo mundo, não sei o quê. E ela ficou 8 anos sem beijar na boca. Nossa. Tipo assim, por conta disso, assim, sabe? Porque ninguém sabia o que era. Imagina o que é você, tipo, mano, a gente viveu 2 anos de pandemia e foi difícil. Imagina 8 anos sendo só, tipo, esse grupo LGBT como, tipo, os, né, tipo, abomináveis, né? Então, realmente foi muito, muito difícil. Lembro que minha mãe sempre comentava isso, que ela falava... Meu, teve toda uma época, ela nasceu em 55, ela falava, teve toda uma época que o pessoal foi pras ruas, né, queria se libertar, não sei o quê, e daí vieram os anos 80 e falaram, meu, já era, né, um negócio, assim, reacionário em toda a linha, né, tipo, uma coisa muito, muito difícil mesmo, assim, né. Mas eu acho que é importante ver, por um lado, né, essa questão da ascensão das ONGs frente ao Estado não fazer o que ele deveria fazer, né? Mas também acho louco de pensar como a história não para, né, gente? Então, o Fukuyama falou aí do fim da história, e tanta gente teorizou sobre isso, mas não, a história não para. Então, acho que frente a tudo isso que estava acontecendo, né, começou a se organizar uma coalizão anti-HIV nos Estados Unidos, e o que é mais interessante nesse aspecto é que as mulheres lésbicas estavam na linha de frente desse processo, né? Eu assisti, inclusive, uma aula aí do campus virtual do La Esquerda Diário na Argentina sobre a questão LGBT e o capitalismo, e eu fiquei chocada ao saber, né, ao aprender nesse curso, que as mobilizações do pessoal anti-HIV foram duramente reprimidas, com centenas de presos, lembrando que a galera ia para as manifestações doente, tá, gente? Tipo assim, bem debilitada, né, e a polícia reprimia e prendia, e mais do que isso, né, a polícia ia de máscara para reprimir, porque eles tinham medo de pegar AIDS, assim, né, gente? Quanta ignorância, é uma coisa terrível de pensar, né, como isso que a Vi falou, né, de, enfim, demorar 10 anos, né, pra se ter, inclusive, né, o reconhecimento do que era e etc e tal. Então, assim, muita ignorância mesmo, né? Mas eu nem preciso argumentar, né, gente? Isso gerou uma onda, assim, de enorme conservadorismo, enorme, né? Extremo. Meu, totalmente, assim. Inclusive, é bem forte a gente ver que nos anos 90 a luta pelo matrimônio igualitário, né, que aconteceu ali. Sendo que sempre tinha existido o questionamento da família monogâmica, heteronormativa, tradicional, enfim. É muito louco ver uma grande transformação de movimentos, de revoltas, como Stonewall, que a gente também tem um episódio aqui no Feminismo
e marxismo que está muito bom, e grupos como a Frente Homossexual de Ação Revolucionária, que falavam de revolução para uma hierarquia crescente de demandas em torno de um setor de maior posicionamento social e econômico, que reivindicava direitos civis, inclusão, tolerância e o direito ao consumo, né, que significou depois o Pink Money, no desenvolvimento de um nicho de mercado que atendesse a esse público que crescia cada vez mais, né? Nossa, sim. Mas pensa, né, Pedro? Várias pessoas doentes, sem atendimento necessário, sendo vistas como a desgraça da humanidade. E quando morria uma pessoa do casal, a outra ficava sem nada. Porque eles não eram reconhecidos como um casal, né? Então muita gente acabou ficando na rua, realmente, né? Ainda mais, tipo, no ódio, né, que a galera tinha das homossexuais e etc, né? Então, assim, as famílias falavam, realmente, vamos se livrar disso aqui. Então, uma coisa, assim, terrível, né? Mas, obviamente, o casamento igualitário, que acabou se tornando uma necessidade, também possui um caráter extremamente conservador, né? Hoje em dia eu falo, né, gente, a galera quer casar mesmo, né? Tipo, a galera LGBT quer casar, né? Tipo, quer casar, quer ter a família tradicional. Eu fico, meu, de cara. Não, eu quero dar uma declaração. Fale. Eu nunca vou perdoar o capitalismo por me obrigar a ter que lutar por casamento. Mas já que a gente vai ter que lutar, vamos lutar pelo direito de não ter que casar, né? Ou seja, a gente pode lutar por ter a opção de não casar, né? Sim, porque isso também é imposto, né, também pra gente, né? No comportamento, digamos assim. Todos estão esperando esse momento, né? Mas, enfim, né? Eu tava falando que isso possui um caráter conservador porque diversas demandas emergenciais e tudo mais, quando elas estão colocadas, também elas vêm entrelaçadas com lobbies importantes, né? Que fazem confluir um setor minoritário e melhor localizado economicamente na sigla LGBT, são os gays. Bom, gente, mas obviamente esse lance do casamento igualitário, que acabou se tornando uma necessidade, também possui um caráter conservador. Então, tipo, tinham várias questões, várias demandas em pauta e, de repente, tudo se concentrou na questão do casamento igualitário, né? E eu acho que uma coisa que é bem clara é que 15% da população mundial aderiu ao casamento igualitário, mas o capitalismo soube se apropriar de muitas dessas demandas LGBTs e transformou essa agonia que as pessoas viviam em nichos de mercado. E a gente não pode esquecer que enquanto 15% da população aderiu ao casamento igualitário, 75 países ainda hoje mantêm a homossexualidade proibida. Ou, em outras palavras, cerca de 1/4 da população mundial vive sob leis que criminalizam as sexualidades e as identidades LGBTs. Então, essa libertação sexual que a gente está falando aqui não é para todo mundo, gente. Além de que, se a gente olhar desde uma perspectiva de classe, com o aumento das jornadas de trabalho, com a uberização do trabalho, cada vez mais jovens têm menos tempo e disposição física mesmo para exercer sua sexualidade. Estou falando de todo mundo mesmo, né? Do queer de forma ampla, digamos assim. Todas as pessoas, né, que trabalham, né? Que inclusive não podem se realizar sexualmente porque às vezes as pessoas não têm tempo para poder fazer isso, né? Então aí eu acho que entra a grande pergunta que a gente quer fazer, que é a seguinte: se é inclusão dentro desse estreito mundo capitalista ou transformação social que a gente precisa, né? Porque os nossos desejos, ao se tornarem mercadorias, se tornam cada vez menos acessíveis e menos livres. E os avanços legais acabam sempre refletindo a desigualdade, já que eles são sempre poucos, né? Que são para poucos, na verdade. Poucas pessoas que conseguem acessar esses avanços legais. Meu, é muito importante todo esse resgate que você fez, Má. E ouvindo você falar, me veio um pouco uma vontade de entrar mais na questão do papel que o Estado mesmo cumpre na sociedade que a gente vive, né? E aproveitar também para desenvolver um pouco mais sobre um elemento da teoria e da prática que a Butler propõe, que eu deixei um pouco de fora na primeira fala, assim. Bom, em primeiro lugar, gente, como eu disse lá atrás, a saída política que a Judith Butler propõe se chama democracia radical pluralista. Mas afinal, o que é isso, né? Uma democracia radical pluralista significa um regime político que seja capaz de abarcar todas as identidades de gênero possíveis sem excluir ninguém. Ou seja, se a Butler teoriza sobre sexo, gênero, é por seu interesse em pensar as condições de possibilidade de uma democracia que seja radical. E vice-versa, né? Sua elaboração sobre a democracia parte de uma tentativa de pensar o espaço político radical, onde também podem ser incluídos os corpos que hoje não importam, né?
né? Esse não importam bem, entre aspas. Bom, esse horizonte político, que não só a Butler, mas também outros coautores chamam de democracia radical e pluralista, é traçado como um ideal desejável na medida em que é impossível completar e fechar os seus objetivos, né? Que nos convida a continuar com esse diálogo crítico permanentemente. Ou seja, a saída política e programática que a Judith aponta é por natureza utópica e não se propõe a realização de fato. Esse eterno adiamento das realizações de gênero e sexualidade encontra correlato em sua base filosófica na medida em que, para ela, também não é possível chegarmos enquanto sociedade em um ponto em que todos sejam incluídos. Pois, como eu disse anteriormente, no ato da inclusão estamos, para a autora, automaticamente excluindo novos corpos. Porém, embora haja essa relação entre teoria e prática, há também uma lacuna, que se constituiria entre a reflexão política e a prática, entre a reflexão filosófica da Judith e a prática política que ela propõe. Nas palavras da própria Butler, abre aspas, nas condições em que um grupo tem as características de um subordinado, a única forma de reivindicar direitos é assimilando-se às estruturas jurídicas que foram construídas, não só apagando e explorando as culturas originais, mas também continuando a apagá-las e explorá-las, Mas será mesmo que essa é a única maneira? Para Judith Butler, o paradoxo não encontra resposta. Existe um abismo entre a sua ultra-radicalidade teórica e o mais reformista dos fatalismos quando se trata de ação política. É um divórcio forçado entre a teoria e a prática, porque não vê que justamente ao programa, as nossas reivindicações que a gente levanta, os nossos objetivos, que deve ajudar as massas a adaptar sua consciência política à situação objetiva de crise social que atravessa o sistema em sua totalidade. As contradições internas do capitalismo estão muito mais maduras para uma revolução, para o surgimento de uma revolução, que a própria consciência das massas que sofrem as piores consequências dessas mesmas contradições. Para os defensores da democracia radical, no entanto, parece que bastaria reproduzir o programa e algumas reformas no quadro da sociedade burguesa, o que se concretizado, só permitirá a inclusão e cooptação de certas elites, e mesmo de forma provisória e circunstanciais, pois o aprofundamento de uma crise os varrerá novamente, e por outro lado, prometem os termos teoricamente abstratos e indeterminados, de um futuro socialista. Leva à conclusão de que os subordinados reivindiquem seus direitos nos marcos normativos impostos pelo domínio que também os priva de direitos. É uma contradição muito louca isso. A Judith Butler se encontra nessa encruzilhada porque o seu horizonte libertário não vai além da democracia que ela chama de pluralista, na qual os valores liberais de cidadania reaparecem com roupas novas, entregues de uma forma autônoma a uma esfera separada das relações sociais de produção em que encontram sua base. Porque é preciso dizer, gente, o Estado não é um terreno imparcial onde as massas podem se lançar no jogo agonístico de democracia plural, onde os significantes podem impor ou perder sua hegemonia contra adversários que pretendem fazer suas coisas como suas, A democracia sem regras de classe, com a qual Butler sonha, nada mais é do que um exercício retórico, adequado para estudantes californianos progressistas, mas que é brutalmente falso para milhões de seres humanos submetidos à exploração. Defender, incansavelmente os direitos democráticos dos trabalhadores e suas conquistas sociais, mas realizando esse trabalho cotidiano no marco de uma perspectiva correta, real, isto é, revolucionária, é o que a gente diz, enquanto marxistas. Não é por acaso que os dardos da teoria da democracia pluralista e radical são lançados em primeiro lugar contra nós marxistas, e contra o marxismo. Bom, é que o objetivo de uma política democrática, pós-marxista, como é a da Butler, na verdade, não é erradicar o poder, mas multiplicar os espaços em que as relações de poder serão abertas à contestação democrática. Para tornar ainda mais claro aonde chega a conclusão política da Butler, eu vou retomar aqui um episódio que aconteceu em 2009, gente. Durante uma feira do livro na Argentina, a Butler foi lá, ela estava dando uma palestra e ela deu a seguinte declaração, abre aspas, está muito claro que Barack Obama é uma grande melhoria em relação
ao que tivemos nas últimas décadas, e nesse sentido também compartilho o prazer e a emoção de sua eleição. Mas eu acho que você também, né, ela estava respondendo aí uma pessoa que estava perguntando para ela. Mas eu acho que você também tem que ter cuidado e lembrar algumas coisas sobre algumas de suas políticas. Por exemplo, o fato de que ele agora está dando todo o dinheiro aos bancos e não às pessoas. Ele acredita que dar dinheiro aos bancos é uma forma de chegar às pessoas. Foi isso que a Judith disse naquele momento, né? Que na verdade, enfim, é um absurdo gigantesco, né? Agora os bancos estão preocupados com as pessoas, essa é nova pra mim. Mas, pra fechar aqui a minha fala, eu peço a liberdade pra ler aqui o finalzinho de um texto que chama Entre a Metonímia do Mercado e a Metáfora Impulsiva da Revolução, escrito pela gigante Andrea D'Atri, que a gente vai subir a tradução logo mais no nosso portal Esquerda Diário, acompanhem aí. Porque pra mim ela conseguiu sintetizar muito bem a crítica que os marxistas têm desse tipo de saída política, né? Ela começa assim, ó. Para Butler, suas poucas aspirações libertárias a levam a postular que o compromisso com uma concepção de democracia que tenha futuro, que permaneça livre da teleologia e que não seja equivalente a nenhuma de suas realizações, exige uma demanda diferente, uma demanda que adia permanentemente a realização. Aí a Andrea diz: os abjetos, ao contrário, insatisfeitos com o adiamento infinito, sonham com as asas de borboletas que sabemos trancadas em nossos próprios ventres de crisálidas. Nossa, Pedro, eu amei esse texto, achei muito, muito bom. E essa parte aí, muito, muito forte, assim, né? Eu acho André que essa D'Atri visão... é poeta. Além de tudo, é poeta. Além de tudo. Mas não, eu recomendo bastante pro pessoal, assim, os textos que ela discute, inclusive no livro, né, Pão e Rosas, tem um texto dela que tá discutindo justamente com a Judith Butler, que é muito bom. Recomendo muito pro pessoal conhecer. Eu acho que essa visão aí, gente, de conquistar espaços dentro da democracia, é uma visão, além de limitada, uma visão perigosa, né? Eu acho interessante pensar isso porque, a gente quer um espaço dentro desse sistema degenerado, desse sistema excludente, racista, misógino, enfim, LGBTfóbico, que é o capitalismo, né? Eu acho que é estranho, né, a gente pensar um lugar no mundo das desigualdades, da fome e da miséria. Eu não quero um lugar desse, gente. Eu não quero esse lugarzinho ao sol no capitalismo. Não confie comigo. Não. Nem comigo. Não queremos outra coisa, né? Então, acho que, assim, apesar da gente reivindicar os questionamentos, né, que são colocados em toda essa teoria e tal, né, no que diz respeito aos aspectos culturais, e eu particularmente acho o máximo que a juventude de hoje seja muito mais pra frente do que a minha geração, mas muito mais, e até mesmo de gente mais nova do que eu, né? Não quero falar nada sobre as pessoas que estão participando desse episódio. Olha o bullying com a geração Z. Mas queria falar, assim, que a geração Z, ela é muito mais livre culturalmente do que a geração millennial, né? Mas essa liberdade no que diz respeito à identidade tem que servir, gente, para questionar de conjunto o capitalismo, né? Eu acho que é bem claro que a discussão pós-moderna, ela se limita a pensar numa democracia radical, como o Pedro bem explicou, né? Mas não tem nada falando ali de tomar o poder, né? De realmente subverter a ordem das coisas, né? E aí eu acho que é interessante a gente ver que a Judith Butler, ela parte de uma ideia que, na verdade, é do Chantal Mouffe e outros pós-estruturalistas que colocam meio abertamente que o objetivo não é erradicar o poder, senão multiplicar os espaços onde as relações de poder estarão abertas à contestação democrática. Isso quem fala é o próprio Chantal Mouffe, né? A Judith Butler realmente defende que a hegemonia consiste nas possibilidades de expandir as possibilidades democráticas para tornar o liberalismo mais dinâmico e concreto. Então, eu, pelo menos, vejo que o radicalismo na forma, né, como toda teoria é colocada, acaba não sendo assim, né, muito radical na prática, já que ele não se choca com a sociedade de classe, né? Então se trata aqui justamente de se apoiar, né? Isso que a gente defende, se apoiar em cada conquista dos últimos anos para a gente poder lutar por mais, né? E bater de frente contra esse sistema de opressão, esse sistema de exploração. Nossa, mas totalmente, cara. Tipo assim, primeiro não contem comigo, tá? Pra ficar lutando por um espacinho assim, porque
de miséria já basta o que a gente já vive no capitalismo, né? Exato. Já é bem claro isso. E não é possível que seja o máximo que a humanidade pode chegar, né, gente? Vamos combinar? A humanidade pode muito mais do que isso. Com certeza. Por favor, gente, né? E a história já provou isso, né? Tipo assim, que dá pra sonhar muito mais alto que isso, né? Mas eu acho que é louco de pensar sobre isso, assim, sabe, Pedro? Tipo assim, de que era possível sonhar muito mais alto. E se existia um triunfo do neoliberalismo, tem a ver justamente com apagar esse sonho, né? De apagar essa ideia de que é necessário uma revolução social para poder realizar as condições para a gente ter nossa livre sexualidade, sabe? Tipo, fico pensando muito isso, assim, de como várias teorias alternativas chegaram até o ponto de criticar essa institucionalização que teve a nível internacional do movimento LGBT, né, a questão das ONGs, que a Má falou bastante, né, de como tinha vários discursos que pareciam bem radicais, etc., mas que no final não chegaram a questionar nenhuma das estruturas sociais, né, pelo contrário até, né, se for pensar, tipo, esse processo todo, né, que acontece no interior dos movimentos, né, que vai fortalecendo essa ideia de inclusão na ordem capitalista, né, de que a gente vai pouco a pouco, né, conseguindo mais direitos e etc., vem uma crise capitalista e já era, né? Porque, assim, várias coisas que foram conquistadas vão sendo perdidas. E a academia, que foi buscando incorporar cada vez mais os questionamentos de raça, né? De gênero, de sexualidade, né? Que foram fortalecendo essas visões mais culturalistas, né? Com o Foucault, com a Butler e tudo mais. Acabam virando uma certa referência, mas, assim, acaba tendo um limite, né? Do quanto isso pode ser efetivamente prático. Ou seja, para que servem tanto essas teorias, né? Eu acho que esses caminhos que foram percorridos, né, pela libertação sexual, a década de 60, a década de 70, né, os questionamentos que tiveram e etc., eles acabam depois chegando um pouco nessa contradição, né, de como justamente esse discurso de que a linguagem tem poder, né, que o poder agora é individualizado, né, que o Foucault traz muito isso, né, que o poder está em toda parte, né, ou seja, você vai desviando o foco de qual que é a verdadeira fonte do poder, né? Quando você falou, Pedro, né, da questão do Obama e tudo mais, eu fiquei pensando, cara, mas a Butler esqueceu que ela estava num país imperialista, né? Tipo assim, tipo, é os Estados Unidos, né, que a gente tá falando, né? E, inclusive, é o Obama que governava quando surgiu o Black Lives Matter, né? Então, é muito louco de pensar isso, né? Que o Estado capitalista não deixou de ser o inimigo fundamental dos movimentos sociais, né, e da classe trabalhadora, né? Ele não deixou de ser um árbitro que é responsável por decidir, inclusive, quem merece a inclusão e quem não merece, né? Ou seja, quando a gente pensa na questão do próprio Estado, né, esse divórcio que ele faz entre economia e política, né, todo mundo é igual, né? Independente se é um burguês safado, né, ou se é um trabalhador uberizado que trabalha aí 13, 14 horas por dia e quando chega em casa não tem condição de ter um desenvolvimento sexual, de desenvolver sua identidade de gênero, desenvolver livremente as suas questões, né? Então, acho que é muito louco de pensar que acaba que em nome de uma estratégia que é bastante baseada no quê, né? Em resistências parciais, né? Alguns, inclusive, falam de uma certa justiça econômica ou redistributiva, né? Ou então, inclusive, tipo, esses eixos mais linguísticos e culturais que em geral, nós não somos nem contra, né? Não é um problema, né, a gente querer mudar a linguagem, pelo contrário. Mas o problema é o centro-se em torno disso, né? E limitar toda a discussão em torno disso, colocando nesse beco sem saída que, em última instância, é liberal, né? Ou seja, coloca uma ideia muito forte que as mudanças, elas só podem ser subjetivas e individuais. Ou seja, né, a prática, né, a atuação concreta, né, que eles estão propondo é essa desconstrução subjetiva de cada indivíduo e não de uma transformação radical, né, de como criar poder, né, ou seja, de como justamente criar as condições para enfrentar a ideologia dominante que vai disseminando preconceitos, estigmas, discriminações, né, porque o problema da transfobia não é que eu mesma me auto-reprimo, né, o problema é que existe uma estrutura de poder, né, que garante com que eu não tenha acesso, né, a um emprego formal, né, a acesso à cirurgia, acesso aos hormônios, acesso a uma vida digna, né? Efetivamente, acho que essa é a grande questão. E aí, quando a gente pensa, né, de como foi se justificando teoricamente isso dentro do movimento LGBT, né, tem essa mudança muito profunda desse questionamento das estruturas que aprisionavam a sexualidade, né, e seguem fazendo isso, né, para esse outro movimento que vai privilegiando muito mais
essa inclusão das múltiplas identidades, etc., que vai sendo plasmado depois na própria sigla LGBT, né? Porque se a gente parar pra pensar, né, foi uma coisa muito louca, assim, de quando eu comecei a estudar sobre esses temas, assim, né, de que a sigla LGBT, né, essa mudança de que antes era um movimento de libertação sexual, né, para uma sigla, né, restrita a alguns nomes e que está sempre disputando, inclusive, né, a diversidade, a hegemonia entre esses setores, né, então antes era GLS, né, o G na frente, depois passou o L na frente para mostrar que as lésbicas tinham que ser mais visíveis. Todas essas disputas que tem aí, na verdade, escondem, né, esse problema de você, por um lado, cristalizar as sexualidades, né, você normatizar, você colocar essa questão, né, de uma regra, né, o que a gente vem colocando, né, que é o aspecto progressista de questionamento da própria teoria queer do que aconteceu no movimento LGBT. Mas, por um outro lado, tem essa perca de horizonte mais, né, da libertação sexual, né? Esse fim último, né, quando a gente quer pensar o comunismo, né, uma sociedade efetivamente livre, onde a gente possa pensar, né, a nossa sexualidade e o nosso corpo, inclusive, como coisas pré-construídas, né, coisas que a gente quer poder desenvolver e conscientemente transformar e encontrar a melhor forma disso ser feito, né, isso se perde, né? Então, se isso perde esse objetivo final, né, o caminho para chegar lá, né, luta de classes, nem falar, né? Ou seja, a teoria queer e luta de classes são duas coisas que não se encontram, né? E aí como a gente pensa a história se a gente não vê justamente o seu motor principal, né? Ou seja, o que nos trouxe até aqui. Fica aí, acho que um dos grandes problemas disso, né? Porque é justamente sobre esses novos paradigmas, né, que a gente começa a ver e entender melhor essa cooptação que teve no movimento LGBT, né? E aí a gente pensar justamente esse combate, né? Esse embate que tem, que é incessante, né? Que aí sim eu acho que é a verdadeira disputa de hegemonia, que é, por um lado, o Estado capitalista e todas essas promessas de igualdade, né? Igualdade perante a lei, né? Que a gente sabe, né? Que nunca virou igualdade perante a vida. Mas, ao mesmo tempo, essas ideias, né? De que, por exemplo, a educação poderia combater o preconceito, né? Muita gente nas escolas, né, Má? A gente ouve bastante essa ideia ainda, né, de que é possível, ou então que uma lei, né, ou inclusive com a própria repressão do Estado, né, agora a gente criminalizou a homofobia, a LGBTfobia, então agora a gente vai conseguir punir as pessoas. É toda uma visão, na verdade, que coloca que a própria burguesia e o seu Estado poderiam oferecer uma saída de combate às opressões, né, e a disputa dessa hegemonia é justamente com uma outra, né, que essa não está dada, mas nós queremos batalhar para construir, que é uma perspectiva justamente de criar confiança na força da classe trabalhadora, né, dos setores oprimidos, inclusive, que são linhas de frente dessa classe, né, cada vez mais feminina, cada vez mais LGBT, cada vez mais negra, né, de que se a gente está organizado, a gente pode impor, né, uma própria saída que seja de ruptura com esse sistema. Né, se a gente vai entendendo as raízes profundas, né, que vão legitimando, naturalizando e transformando, inclusive, a violência e as opressões em hábitos, em costumes, em piadas, em formas, inclusive, de manter essa dominação, a única coisa que a gente poderia concluir disso é que deixar nas mãos do Estado capitalista qualquer perspectiva de melhor da nossa vida, gente, é, assim, utópico, né? Não somente porque ele não vai responder, mas porque isso também acaba reforçando a gente como vítimas impotentes, né? Ou seja, a gente está sempre reforçando que a gente não seria o sujeito dessa transformação, mas sim, na verdade, as vítimas que vão aguardar que essa transformação venha de fora. Eu acho que sem uma intervenção consciente, né, inclusive no movimento de trabalhadores, né, para a gente poder, inclusive, enfrentar a ideologia burguesa, né, que também é legitimada não somente pela patronal, mas pelas burocracias sindicais que muitas vezes estão ali invisibilizando essas discussões, né, atuando para rebaixar as aspirações da classe trabalhadora, naturalizando as diferenciações que tem, seja por diferenciação salarial, seja por diferenciação de cargos, seja por diferenciação de funções dentro dos locais de trabalho e etc. Principalmente para esconder esse papel político independente que a classe trabalhadora poderia cumprir para transformar de todas as formas, né, a sociedade e conseguir justamente criar um espaço de libertação sexual para atingir não somente as LGBTs, mas o conjunto da humanidade que está reprimido justamente por conta, né, de como o capitalismo funciona nessa repressão que atinge as massas, né, como a gente veio discutindo até agora. Sim, Vira, é muito importante isso que você coloca. E se a gente olha para a esquerda, né,
a gente vê que ela não tem atuado de forma homogênea e de como um todo esse debate do neoliberalismo, da restauração do capitalismo nos países da União Soviética, né? Tudo isso impactou muito a forma com que a esquerda se relaciona com essas lutas, né? Existem correntes que, de forma totalmente acrítica, seguem repetindo as demandas dos movimentos sociais, adaptando a seus limites, sem levantar uma perspectiva anticapitalista e revolucionária para as lutas, né? Para as lutas pela liberdade sexual. Outras têm reproduzido as perseguições mais terríveis de gays e lésbicas dentro de suas próprias fileiras, instaurados pelo stalinismo já nos anos 30, quando estabeleceu que todos os comportamentos sexoafetivos que não se ajustavam à heteronormatividade eram degradações de uma moral pequeno-burguesa e que esses indivíduos eram mais suscetíveis a ser utilizados como infiltrados pela polícia, né? Um absurdo completo. Por último, existem as correntes, né, que com fundamentos sindicalistas e economicistas têm ignorado as demandas legítimas dos setores oprimidos ou considerado algo secundário. No entanto, enraizado na classe trabalhadora, a única classe progressiva da sociedade capitalista, o socialismo revolucionário esteve sempre na vanguarda contra os preconceitos moralistas e reacionários, né, pagos pela igreja no terreno fértil do atraso camponês. Né? Por isso, os socialistas alemães foram os únicos a repudiarem a sentença ao poeta Oscar Wilde quando foi perseguido pela sua condição de homossexual no final do século XIX ou no início do século XX. Os bolcheviques, ainda condicionados pelos ideais de sua época, foram os que eliminaram durante a Revolução Russa as leis que criminalizavam a homossexualidade, gente. Essa é a nossa herança. Dá pra sonhar mais, Pedro? Totalmente. A humanidade, vixe, dá pra sonhar bem mais longe, né? Totalmente. E essa é a nossa herança, né? Essa é a nossa tradição, Vir. E exemplos de uma tradição como essa que seguiu diante de todas as manifestações de arbitrariedade, né? Para sintetizá-las na denúncia do capitalismo e aplicar, então, a importância que adquire a luta emancipadora do conjunto dos explorados para todos e cada um dos oprimidos, qualquer que seja o setor ou a classe social que pertençam. A partir desse ponto de vista, toda conquista parcial, como a maior equidade em direitos civis, adquire uma importância vital se está colocada em função de fortalecer o movimento na luta radical pela libertação sexual, que questione essas instituições com as quais a classe dominante também exerce seu domínio, impondo sua ordem repressiva no mais íntimo de nossas vidas, nossas identidades e nossos desejos. Gente, muito bom esse episódio. Eu não sei se ele entrará como recorde do maior episódio do Feminismo Marxista, porque ele está gigante, mas eu aprendi muito aqui com vocês dois. Eu espero que todo mundo tenha gostado, né? Eu acho que várias coisas que a gente foi conversando, né, podem nos levar a algumas boas conclusões, né? Para a gente poder entender e ter uma ideia mesmo, assim, né? Da relação entre a teoria queer e o marxismo, né? Quais são as diferenças, como a gente pode enxergar essas perspectivas, mas só para a gente ajudar aqui o pessoal, rapidamente, né? A galera que está em casa, só para colocar algumas coisas. A primeira é que a gente considera que a crítica à teoria queer apresenta a respeito das categorias de sexo e gênero, a gente acha que é uma crítica progressiva. Por outro lado, identificar-se com a etiqueta mulher ou lésbica não é unicamente uma decisão pessoal, né, gente? Não basta somente um desejo individual para que isso exista ou deixe de existir também. O que o capitalismo demonstrou ao longo da história, mas sobretudo desde que o debate sobre a sexualidade saiu do âmbito privado e se tornou público a partir dos anos 80, e que se combinou com a ofensiva neoliberal, né, foi, na verdade, a sua capacidade de mercantilizar as diferenças identitárias, de transformar as diferenças em objetos de consumo e criadoras de novas segregações sociais. Também, né, o capitalismo se encarregou de fazer a gente se sentir diferente, né, se a gente se distancia do que é considerado normal para esse sistema, né? Então a gente é consciente de que a igualdade perante a lei, né, como já foi falado aqui, não é igualdade perante a vida. Ainda assim, a gente acredita que é necessário lutar para exigir igualdade legal, né? A gente não pode esquecer que milhares de mulheres morrem todos os anos por abortos clandestinos, que milhares seguem sem ter nenhum controle sobre a sua sexualidade, que milhões de pessoas LGBT
que seguem sendo descriminalizadas, né, nos seus locais de trabalho, locais de estudo, perseguidas, assediadas pelas ruas, reprimidas pela extrema-direita e pelas instituições repressivas do Estado, né? Eu acho que hoje tem 3 ideias fundamentais que permeiam o movimento LGBT, né? A luta pela libertação sexual e de gênero em seu sentido amplo. A ideia reformista, onde o centro é a inserção de mais pessoas LGBTs nos cargos parlamentares, né, e apostar na pressão dos movimentos sociais para aprovar medidas contra a LGBTfobia, exigindo desse mesmo Estado capitalista que estrutura a nossa opressão, a nossa absolvição, aceitando consequentemente toda a estrutura de repressão e miséria sexual e depositando nossa energia para que uma pequena parcela da população possa acessar esses direitos aprovados, né? A ideia pós-moderna... Rapidinho. Oi. É que dessa ideia aí do reformismo, é louco pensar, né? Porque também, né? Vamos pensar as eleições esse ano, né? A ideia reformista, né? De que fazendo acordo com o Isidório, né? Fazendo acordo até com o novo tipo de socialismo aí que foi criado. Não sei se vocês ouviram falar, gente. Tem um novo tipo agora que é com Alckmin, né? Ah, é novo, né? É novo isso aí. O Marx tá virando no caixão. Isso, com todo mundo que odeia os LGBTs, você vai fazer uma frente pra combater a homofobia, né? Então, assim, é um novo tipo agora de reformismo também, que tá bem forte aí pra discutir essa questão. Que é um problemão, né? Pensar que essa conciliação de classes, né? Que trouxe a gente até o Bolsonaro, agora poderia ser a forma de combater o próprio Bolsonaro, né? Pois é, minha filha. Enfim, a hipocrisia. É isso mesmo, né? E eu acho também, né, que além dessa questão reformista, a própria ideia pós-moderna, né, onde se enquadra a teoria queer, se centra aí, né, nas batalhas culturais, na linguagem inclusiva, na desconstrução e no impedimento da repetição de signos estigmatizantes que deslegitimam as identidades dissidentes, né? Então isso restringe os anseios de libertação sexual a um pequeno grupo de pessoas que poderiam criar espaços seguros e mudanças individuais e subjetivas nos seus ciclos pessoais. E ao ter essa defesa das democracias radicais, no fim, acabam sendo radicalmente liberais, porque preservam toda a estrutura de dominação de classe que acaba ficando em nada questionada, né? Uma vez que o centro é a cultura separada das estruturas econômicas. E tem também, né, galera? Eu sempre digo, que morte horrível pra uma vida sem glamour, né? É verdade. Acontece também. E tem também, gente, a visão do marxismo revolucionário, que na nossa opinião é a única perspectiva realista que se destina a milhões de pessoas que estão castradas de construir sua sexualidade e a sua identidade de gênero de forma livre, devido à repressão moral, mas também à enorme exploração que seus corpos são submetidos. Ou seja, é uma teoria potente, né, para todos aqueles que já se reconhecem hoje como pessoas não heterossexuais ou não cis, né? Para todos que são queer, mas também para milhões de pessoas que sequer puderam se permitir trazer tal questionamento, né? Sobre as condições de intensa exploração e pouco acesso às informações ou às restrições religiosas e qualquer outro motivos que não permitam a essas pessoas encarar a sua sexualidade e as suas identidades, né? E não com uma natureza pré-definida, né? Como, enfim, compulsoriamente as pessoas têm que acreditar, enfim, e atuar, né? Então, acho que essa perspectiva de transformação global da política, da economia, da cultura, entende a revolução social como uma condição para libertar a sexualidade da obrigação da reprodução, da sua alienação para o trabalho e das inexistentes condições materiais para o seu desenvolvimento de forma livre, segura e consciente, né? Eu acho que a lógica permanentista da revolução, que a gente toma da teoria revolucionária do Trotsky, dá bases para a gente poder compreender que a luta contra o patriarcado e as demais opressões deve começar conjuntamente com a luta contra a dominação capitalista e só pode triunfar plenamente sobre as bases de uma economia que não seja voltada para o lucro, para a acumulação, para a propriedade privada, mas sim em base a uma democracia do trabalho, a propriedade comum dos meios de produção e, assim, a livre expressão da sexualidade sem as barreiras impostas por uma sociedade dividida em classe. Isso não é possível a gente abandonar as questões materiais concretas nas quais o capitalismo se apoia para perpetuar as opressões. É da necessidade concreta de manter a divisão da humanidade em classes sociais que é necessária a manutenção da hereditariedade, da propriedade privada e, portanto, da família.
Por isso a gente defende um feminismo socialista e revolucionário, que tem como tarefa ligar a nossa atividade prática com esse objetivo da plena e total emancipação sexual e de gênero. Em cada luta por cotas trans nas universidades, justiça para os nossos LGBTs assassinados, pela educação sexual nas escolas, em cada um desses direitos elementares, a gente busca questionar tudo. A cada caso de violência ou assédio, a gente não quer fortalecer o punitivismo penal e as forças repressivas do Estado, mas sim fortalecer a perspectiva de que só nós podemos confiar nas nossas próprias forças, como inaugurou o movimento LGBT com as barricadas de Stonewall. A gente quer que todo questionamento que emerja na juventude cruze o mundo e leve a milhões de pessoas que se reivindicam queer, que riem da heteronormatividade e desafiam todas as normas, né, formas de escrever, falar e pensar, né, para que essas pessoas possam encontrar uma estratégia e uma organização de classe, né, da classe trabalhadora, que esteja à altura de realizar cada um desses sonhos, para que eles não fiquem apenas na nossa cabeça ou na cabeça de um filósofo, ou que seja apenas expresso, né, na linguagem, né, numa linguagem inclusiva, mas que existam condições materiais para que tudo que seja realizado do que a gente deseja e para que novos sonhos sejam criados, para que, enfim, o nosso desejo de desejar, né, continue sendo desejado. Bom, gente, eu quero agradecer demais a Virgínia, ao Pedro. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Gente, foi um prazer enorme. Muito obrigado. Foi ótimo. Emocionante estar no meu podcast favorito. Gente, também adorei. Vocês sempre serão convidados para estar aqui. Nos próximos a gente vai fazer um episódiozinho com uns 40 minutos a menos, mas vocês estarão aqui. E eu também quero chamar a todos aí para seguirem a gente no Insta, Feminismo e Marxismo, e também quero que vocês me sigam lá, gente, Maíra MRT. Eu quero agradecer aos comentários também nas nossas páginas, né? A minha xará Maíra perguntou se a gente é de São Paulo. Sim, nós estamos em São Paulo, mas também estamos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, na Bahia, no Espírito Santo e em diversos países com um grupo internacional de mulheres pão e rosas. Vem com a gente, galera. E também queria agradecer ao Eduardo, ao Cristiano, que escreveram elogiando o nosso programa, falar para vocês seguirem com a gente e para todo mundo que está ouvindo aí, mandarem perguntas, sugestões e críticas. Valeu, pessoal! As teorias pós-modernas, que pretendem que as diferenças se dissolvam como categorias identitárias, referem-se ao excluído. Mas ao não ter em conta as relações de produção capitalistas nas quais se apoiam essas exclusões, concluem em uma luta pela inclusão, possível em uma democracia radical e plural. Em vez de subvertê-las, acaba abrindo espaço para a nova tolerância mercadológica da diversidade. Andrea Datri, no livro Pão e Rosas. É isso, gente. Curtam e compartilhem.